E aí, moçada, tudo bem com vocês? Beleza pura? Estamos aí de volta com o cálculo agora para a derivada das funções trigonométricas inversas. Então, nós sofremos um pouquinho com as derivadas do seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente, e depois falamos um pouco das derivadas das funções inversas. Então, agora, na prática, eu quero que vocês vejam algumas coisas, você não precisa reproduzir, cara, mas vale a pena a gente saber como chega em algumas respostas, mas depois nós vamos usar aquilo como resultado, beleza? Sem mais enrolação, parte para a destruição, vamos lá, a derivada das trigonométricas inversas. Pá! Safadinhos. Vamos falar então das funções que são as trigonométricas inversas. Tá, já vimos então que para a função ter inversa, a gente precisa ter cuidado com o domínio. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a função seno. A gente já conhece a função seno. Eu vou pegar a função seno exatamente nesse intervalo aqui. Por quê? Porque, olha só, dependendo do intervalo que vocês pegarem na função seno, lembra que a função inversa a gente vai ter que rebater ela em relação ao eixo, a reta que a gente chamou de y igual a x? Dependendo de como ficar, a função vai ter um c. Se você tiver um c, isso mostra que a função vai ter dois y para o mesmo x e a gente fura o conceito básico de função, que cada y tem que se relacionar com um único x. Então, para que a função tenha inversa, a gente precisa garantir que o domínio bata com a imagem do outro, né? O domínio da função inversa tem que bater com a imagem do outro. Então, é legal a gente restringir, né? A gente sabe tudo que a função seno, ela vai fazer isso aqui, ó. Mas vocês estão vendo? Se eu pegar todo esse intervalo e fizer assim, ele não é mais função. Então, eu não teria uma inversa, tá? Então, por isso que a gente não vai usar o restante. Quero que vocês olhem só para esse intervalo entre menos π sobre 2, entre menos 90 e 90. Agora sim, ó, eu consigo inverter a função. O grande problema da inversa é que, para a função seno, como é que vai funcionar a função inversa do seno? Geralmente, quando você coloca um ângulo na função seno, ela te dá um número. Então, a função inversa ela faz o contrário. Vocês estão vendo aqui, ó, a função ela pega um número e te devolve um ângulo. Ou seja, você vai perguntar qual seria o seno, ou melhor, o ângulo que dá o seno dá tal valor. Tá? Então, para evitar a gente ficar com essa construção, nós chamamos esse tipo de estrutura de arco. Arco-seno. Então, estou perguntando qual é o ângulo que me daria um determinado seno. Tá? Então, eu vou achar o ângulo. Então, vamos falar de cada uma delas separadinho. Não reproduzem esse cativeiro, mas eu quero que vocês guardem o resultado dessas paradinhas. Beleza? Vamos lá. Então, olha aqui, ó. O inverso da função seno é o arco. É muito importante lembrar disso. Que se você tem um ângulo, o seno do ângulo ele me traz um número, geralmente entre menos 1 e 1. Né? Geralmente não sempre, entre menos 1 e 1. Então, quando você tem um número entre menos 1 e 1, e você quer saber qual seno de qual ângulo o seno dá entre menos 1 e 1, essa função é chamada de arco-seno. Tá bom? Para calcular a derivada, o que, que a gente faz? Ó? A gente usa aquela regra, lembra da regra da função inversa? Da derivada da função inversa? Tá? Então, é o inverso da derivada do seno de y. Aqui, ó, o y é a inversa, tá vendo? Ó? Então, tá aqui. Isso aqui, quando você deriva o seno, a gente sabe que é o cosseno. Mas aqui, gente, ó, esse cosseno de y, não é o cosseno de x. Então, para a gente construir, né, o seno, para voltar esse y aqui para o x, eu preciso recorrer a essa estrutura aqui, ó, essa. Então, lá dentro eu tenho que ter um seno de y para eu trocar ele por x. Como é que eu faço isso? Lembram da
função trigonométrica aqui, bonitona, ó. Né? É uma identidade. O cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de um determinado ângulo é 1. Para achar o cosseno, joga o seno para o outro lado, ele vem negativo, e depois você tira a raiz. Então, aqui, ó, onde está o cosseno, a gente pode trocar por isso aqui tudo. Então, olha como ficou. Eu não disse no início que a gente precisa dessa estrutura? Onde tem o seno de y agora, a gente troca por x. Ó. Então, a derivada do arco seno de x é 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Desse jeito. Tá? Então, essa aqui é a derivada da função inversa do seno, que a gente chama de arco seno. É bonito, é bonito, é bonito. Fala sério, é bonito. Vamos ver as outras derivadas, tá? Mas eu vou dar uma acelerada nas outras para a gente não perder tanto tempo, tá bom? O arco tangente. O arco tangente, pelo nome que a gente acabou de falar, ele é o inverso da função tangente, a função inversa da tangente. Ou seja, se a tangente pega um ângulo e traz um número, o arco tangente, com o número, você vai achar o ângulo que gerou aquela tangente. Nesse caso, como a tangente ela só existe nesse intervalo, então a gente vai pegar essa estrutura aqui. Ó. Vocês estão vendo que só inverteu. Ó. Eu girei ela assim, em relação ao eixo, aquele eixo que a gente chamou de reta y igual a x. Mas aqui, ó, é bom, é muito importante definir o domínio, tá bom? Aí o domínio é a imagem da primeira função. Então, vamos lá. Como é que faz para calcular o arco tangente? Para a tangente, nós vamos fazer, vou acelerar um pouquinho aqui, né? Mas está aqui, ó. É a derivada usando aquela regra da derivada da função inversa. A gente tem uma paradinha master aqui que o resultado seria o cosseno ao quadrado de y. Mas para a gente conseguir transformar isso em x, eu preciso achar alguma coisa como a tangente. Então, aqui, ó, se eu achar a tangente, eu substituo por x. Isso aqui já é resposta, tá? Não sei se conseguiram visualizar isso, mas eu vou mostrar para vocês como é que chega aqui nessa situação a partir do cosseno ao quadrado de y, tá bom? Então, ó, o cosseno mais o seno. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de alguma coisa é igual a 1. Dividindo todo mundo pelo cosseno, ó, divide isso aqui pelo cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. O que a gente vai ter? Aqui vai dar 1. Aqui vai dar a tangente ao quadrado. Isso aqui você pode até deixar assim, né? Porque eu preciso sumir com o cosseno de y. É esse aqui que vai desaparecer. Ó. Então, aqui ficou 1, não é isso? Isso aqui é 1. Ó. A tangente ao quadrado e 1 sobre cosseno. Pronto, o que a gente faz? Inverte a posição da fração desse camarada com esse, né? E como cosseno ao quadrado, que era o que eu tinha aqui no início, ó, e eu obtive que ele tem alguma coisa a ver com a tangente de y, é só pegar a tangente de y, que a gente chamou de x, desde o começo e substituir aqui. Então, esse aqui é o resultado da tangente, ou melhor, derivada do arco tangente. Se você tem um número, você quer saber o ângulo, é a derivada, né? Estou falando. Você vai aqui, ó, substitui o número aqui, eleva ao quadrado, soma com 1 e o inverso dele, e esse vai ser o resultado da derivada do arco tangente. Beleza? Próximo vítima. O arco secante. O arco secante, como ele tem aquela situação em que a secante é o inverso do cosseno, né? Você precisa lembrar que ele não existe para alguns valores. Né? Então, nessa situação aqui, ó, o inverso da secante, ele também precisa ter uma restrição. Então, entre outros, você pode, a cada intervalo que essa situação acontece, né, você não pode pegar aqui ó, um intervalo em que faz o uzinho, porque quando virar ele não vai ser mais função. Tá? Então, aí eu escolhi o intervalo de 0 até π, porque aí ele não vai transformar a inversa numa função inválida, tá bom? Então, ele tem que ser função, por isso que é esse intervalo aqui que a gente vai precisar pegar. Eu sei que é feio para diabo, mas presta atenção aqui, né? Ó, menos 1
né, até o infinito, menos infinito, e de 1 até mais infinito. Tá? Esse aqui é o x da função que a gente chama de arco secante. Então, moçada, para secante, como a gente sabe que a secante é o inverso do cosseno, eu parti para a demonstração usando justamente isso aqui. Tá? E então o cosseno de y, na verdade, ele vai ser 1 sobre x, que é o inverso da secante, certo? O objetivo é achar a, a derivada em função de x. Então tá aí, ó. O seno, é preciso colocar o seno aqui, porque quando você deriva a secante, lembra que tem várias opções? Tem cosseno vezes a cotangente, né? Mas tem também essa opção aqui, ó. Tá bom? O cosseno ao quadrado de y sobre o seno de y. Aí, como o cosseno é 1 sobre x, a gente substitui aqui. O seno de y, eu precisei fazer uma gambiarra para achar ele. E a gente substitui aqui onde tem um cosseno por 1 sobre x, né? Ficou essa parada bonita, linda aqui, que eu inverti já para dar certo, né? Para ficar conforme a fórmula, tá? Aí lembra que o seno de x aqui está embaixo, né? Então eu fiz uma inversão da fração para chegar nesse resultado, tá bom? Apesar de ser bonita a demonstração, né? Eu acho que não é o mais importante para a gente na atual situação, tá bom? Então vamos olhar aqui para o resultado da derivada do arco secante, tá bom? Isso aqui é um módulo mesmo, tá? É um módulo mesmo, porque a raiz de x ao quadrado é o próprio x, mas tem que usar a restrição de que o valor de x tem que estar dentro do domínio que a gente espera, tá bom? Então é por isso que aqui ó, o módulo de x tem que ser maior do que 1. Lembra que a gente viu naquele gráfico? Hã? Então, o arco secante ele vai ficar entre 0 e 180. Então, pegamos só a parte de cima, com exceção do 90, que a gente viu que em 90 dá π, né? Porque o cosseno é 0. Tá bom? Mas essa aqui é a fórmula do arco secante. Próxima. O arco cosseno, depois que a gente já trabalhou, então os outros, ele ficou mais tranquilo para a gente construir. Né? Mas ainda assim, ó, de novo, você precisa pegar um intervalo onde o cosseno não dá mais de ter dois valores de x que correspondem ao mesmo y, senão isso fura quando a gente for tentar achar a inversa. Então, o arco cosseno, eu já coloquei aqui logo a derivada, tá? Para a gente não sofrer tanto, tá bom? Isso aqui é a derivada do arco cosseno. Mas reparem que o módulo de x é menor do que 1, tá vendo? Para ele ficar aqui, ó, entre menos 1 e 1. Tá bom? E o arco cosseno ele tem que estar entre 0 e π, que é esse intervalo aqui. Domínio e imagem vão virar imagem e domínio na outra função. Mas é só fazer uma inversão em relação à reta y, que é igual a x. Então está aqui ó, a derivada do arco cosseno. Para não ficar tão cansativo, a gente vai abreviar um pouco do sofrimento. Eu não vou pedir em nenhum momento para vocês ficar demonstrando isso. De repente, uma ou outra situação no curso de matemática, por exemplo, a galera vai precisar da demonstração, tá? Mas por enquanto eu quero trabalhar com a construção das derivadas e a regra da cadeia em cima das funções trigonométricas inversas, beleza? O arco cotangente, então a gente tá aí a cotangente, né? E o arco que vai gerar a cotangente é esse aqui. Então, a questão de domínio e imagem, a gente já sabe, tem que pegar uma parte onde a cotangente não faz dupla, e na prática, qualquer intervalo como esse de 0 a π sobre 2, depois de π sobre 2 até π, esses intervalos onde a curva está aqui presa entre 0 e π sobre 2, 0 e 90, depois 90 e 180, todos esses intervalos vão ser válidos para a gente fazer a função inversa, tá bom? Mas não pode ser mais que um intervalo como esse, não. Então, está aqui a derivada da cotangente, certo? Então, a beleza dessas estruturas aí, e a gente vai começar as brincadeiras, então, beleza?
Tá aí a cossecante para fechar. Tan, cossecante, a gente sabe que ela forma vários uzinhos, né? Ela teria continuidade aqui, a cossecante, né? Aqui e aqui. Mas a gente não pode pegar esses usinhos, porque se a gente virar ele, ele não é uma função. Então tem que pegar aqui onde eles ficam cortadinhos assim mesmo. Eu sei que é feio para danar, tá? Mas já está aqui a derivada do arco cossecante, tá bom? E o gráfico do arco cossecante, da função arco cossecante, seria isso. Ó. Pegar aquele gráfico lá e fazer ele girar em relação ao eixo ou à reta y, que é igual a x. Tá bom? Para não ficar muito bagunçado, muito assim, vou deixar um quadro resumo para as funções trigonométricas inversas. Sei que é feio pra diabo, mas vale a pena esse quadro resumo. Tá aqui, ó. Pam, 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 pam. Anote isso aí num cantinho, anote no cantinho do coração, deixa ali como livrinho de cabeceira, porque para resolver exercício a gente precisa desses bagulho, tá bom? Vamos lá para a destruição, fazer exercícios, mas estão aí as derivadas dos arcos inversos, né? Das funções inversas das trigonométricas que a gente já conhece e ama de paixão. Tá bom? Vamos lá para os exercícios agora! Pá! Bora para os exercícios então, moçada. Olha lá. Derive o arco seno de 3x ao quadrado. Bateu um negócio desse, o cara já dá aquele frio no bucho. Mas ó, colinha, colinha. Pega ali, põe do lado e vai destruindo, tá? O arco seno, a derivada dele é 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Mas você precisa lembrar que dentro do arco seno tem outro camarada. Então a gente precisa pela regra da cadeia. Primeiro a derivada do arco seno, que é isso aqui, ó, tá? Mas lembre que o x aqui vai ser 3x ao quadrado, tá bom? Então é isso aqui, ó. E depois você multiplica pela derivada do 3x ao quadrado, que a gente sabe que é 6x. Então olha só como fica legal. Ah, moleque doido! Agora é só agrupar, pega esse 6, joga lá para cima, tá multiplicando. Se quiser aqui elevar isso aqui ao quadrado, vai dar 9x à quarta, deixa aqui, vai ser feliz, tá? Mas é só ajuste. A derivada já foi, cara. Beleza? Próximo. Arco cosseno de EX2. Primeiro, a principal função é o arco cosseno. Como é que deriva o arco cosseno? Tá vendo? Ó, compara esse com esse. Tem só um sinal de menos aqui para contar a história. Ó. Só. Mas é a derivada do arco cosseno. Então, primeiro a gente deriva o arco cosseno. Depois eu tenho que multiplicar pela derivada disso aqui. Tão fácil, né? Como é que eu derivo E elevado a x ao quadrado? É E elevado a x ao quadrado. Só que depois ainda eu tenho que multiplicar pela derivada do x2, que é 2x. Então, olha como vai ficar, tá? Aqui, ó, derivo ex2, dá ex2. Só que você precisa depois derivar o que está dentro dela. São três funções, ó. O arco cosseno, o e elevado a alguma coisa e a terceira função é alguma coisa, tá? Quem é a derivada de x2? É 2x. É por isso que esse 2x veio aqui para frente, tá bom? O menos já estava aqui, o resto embaixo eu só repeti. Legal? Próximo vítima. Calcule y'. E y é igual ao arco tangente da raiz de x ao quadrado. Para não confundir a moçada, eu coloquei o quadrado lá fora logo. Eu quero que vocês visualizem que na regra da cadeia, quem que é a mais externa, a função maior, poderosa? Não é o quadrado? Porque as outras estão dentro dela, tá vendo? Então, primeiro você deriva o quadrado, depois você deriva o arco tangente e, por último, você deriva a raiz de x. Então, vamos lá. O 2 que está aqui em cima, pela regra do expoente, ele vem aqui para frente. Você repete tudo aqui, é como se tivesse 1, beleza? Depois você deriva o arco tangente. Como é que é a derivada do arco tangente? É essa geringonça que eu coloquei aqui na colinha de lado. Só que depois você precisa derivar ainda a raiz de x. Quem que é a derivada da raiz de x? É 1 sobre 2 raiz de x. Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó. Cara, depois você só agrupa os carinha que tem a ver um com o outro.
Isso aqui está multiplicando, ele vai vir aqui para cima. Esse 2 que está aqui, eu vou simplificar com esse. A raiz de x com o 2 eu também vou simplificar. Então, ficou só 1 mais x aqui, tá? Raiz de x. Vendo? 1 mais x, raiz de x. E 1 vezes 1 vezes arco tangente dá o arco tangente. Fechou o pacote. Gente, não corta nada. Pelo amor de Deus, deixa aqui a resposta bonita, linda, do jeito que está aqui, ó. Essa resposta maravilhosa. Deixa ela, tá aqui, ó. Já abreviada. Não tem que querer multiplicar raiz, inventar, não. Deixa aqui, tá bonito, lindo. Tá bom? Próximo, vítima. Encontre f' x, arco cotangente de 2x. Agora lascou porque eu tenho um pontinho aqui. Esse pontinho é uma multiplicação. Para fazer isso, eu vou precisar, então, da regra da... ovelhinha. Deriva primeiro, repete segundo, repete primeiro e deriva segundo. Então, tá lá. A derivada mais bizonha do arco cotangente, já deixei aqui, tá vendo? Ó? A tangente, se você souber a tangente, é fácil saber a cotangente. É só botar um sinal de menos. Então, vamos lá. Deriva o primeiro, a derivada do x. Repete o segundo. Repete o primeiro e deriva o segundo. Então, é bem fácil. Ó. Derivada de x dá 1. Repete. Repete o x agora e deriva o arco cotangente, que é essa geringonça todinha aqui, ó. Só que dentro dele, quem que está? O 2x. Então, você precisa multiplicar, não pode esquecer. Tem que multiplicar pela derivada do 2x, que é o que está dentro, tá? Mas está aqui, ó. Onde tem o x aqui, ó, mas dentro do arco tangente está o 2x. Então, aqui é 2x mesmo, tá? Não errei, não. A derivada de 2x é 2. Então, beleza. Esse x que estava aqui, com o 2, que é resultado da derivada, tá? A derivada aqui dá 2, ó. É só 2, tá bom? Com o x deu 2x. 1 vezes o arco cotangente dá o arco cotangente. E aqui embaixo você pode deixar do jeito que estava, rapaz. Vai ser feliz, não tem que tirar mínimo, não tem que inventar nada, não. Deixa assim. E vai pra galera. Pum. Mais um. Seja o f de x, que é o arco secante de 5x. Então, o arco secante tem esse módulo aí chatinho, mas tem que ter mesmo, tá? Para a gente frear o domínio do troço. Tem que ser valores, tem que entrar números. Qualquer número vai entrar ali, mas o módulo vai encarregar de deixar ele positivinho na saída, tá bom? Mas vamos lá. O arco secante, como é que deriva? Isso aqui tudo, ó. Mas lembrem, gente, como a regra é x, só que lá dentro do arco secante tem 5x. Então, onde tem esse x aqui, ó, você tem que botar 5x, tá vendo? 5x. E depois eu preciso derivar o 5x, que a derivada de 5x é 5. Esse 5 daqui com o 5 de cá, eu posso simplificar e acabou. Só isso, professor? Só isso, teste, é só isso, a derivada do arco secante de 5x. Mais um. Se a função é o arco cossecante da raiz de x, encontre f' de x. Pronto, olha aí que bonito. Ó. Ah, safadinho. O arco cossecante para o arco secante. Olha o que muda. Só um menos. Tá vendo? Se você sabe o seno, o cosseno vai no embalo, tangente, cotangente, secante, cossecante. A derivada da cossecante, você vai repetir isso aqui tudo. Só que no lugar do x, você vai colocar o quê? A raiz de x. Olha que bonitinho. Só que no final você precisa derivar também a raiz de x. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Aqui, ó, já fiz abreviei o sofrimento. Quadrado com a raiz morre, fica só x menos 1, certo? Agora você tem aqui, ó, raiz de x e aqui você tem uma raiz de x. Você pode juntá-las. Raiz vezes raiz vai dar raiz ao quadrado. É como se simplificasse uma raiz com a outra. E fica essa resposta bonita, linda. Não é divertido? Vamos fazer mais um agora com a regra da cadeia junto, tá? Ou a regra da ovelhinha, aquelas outras regras, tá bom? Para encerrar, tá acabando, tá acabando.
Encontre a derivada das seguintes funções. Olha aí que coisa bizonha. Raiz cúbica do arco cossecante de 2x. Mas deixa o arco cossecante ali guardado. Transformei a raiz cúbica num expoente. O que faz a derivada? Joga o expoente, diminui 1 e vai ser feliz. Né? Só que eu tenho que multiplicar pelo que está aqui dentro, a derivada do que está dentro da raiz. Beleza. Aqui, ó, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, ficou assim. A derivada do arco cossecante é só repetir essa geringonça, só que no lugar do x vai quem? 2x. E você precisa depois multiplicar ainda pela derivada de 2x. Olha que bonito. A derivada de 2x é 2, né, gente? Então, aqui, ó, o 2, esse 2 com esse 2, morreu. Aqui em cima vai ficar só menos 1. Se você quiser, transforma esse 3 aqui numa raiz cúbica, né? Isso que eu vou fazer já na sequência. E esse 2 aqui, ele pode entrar para dentro da raiz, elevando as coisas ao quadrado. Certo? Pronto, fechou o pacote. Hã? Não é bonito? Cara, é horrível, mas deixa assim. Deixa assim, tá? Tem mais. O arco tangente do log natural de x. Cara, fala, professor, para que é um diabo desse? Cara, vamos resolver. A gente consegue resolver. Se faz algum sentido esse tipo de função, a gente pode achar depois uma aplicação para elas. Mas vamos lá. A derivada do arco tangente, o que faz? É 1 sobre 1 mais x2. Só que o que está dentro do arco tangente é o logaritmo, tá? Então, aqui, ó. E depois você multiplica pela derivada do logaritmo. Aí, ó, pronto, bonito. Esse x aqui ele pode multiplicar para a gente transformar tudo numa fração só, tá vendo? Ó, x vezes isso aqui tudo e vai ser feliz, cara. Acabou, tem que fazer mais nada, não tem que sofrer. Para aí. Legal? Eu acho que tem mais um só para encerrar os parangolé. Bora lá para o último então, moçada. X raiz de 1 menos x4 mais arco cosseno de x quadrado. Vocês estão vendo aqui de cara que já tem o ovelhinho aqui, né? Ó. Então é um produto, tá? Não pode gente esquecer. E depois o arco cosseno. O arco cosseno é aquela derivada bizonha, já deixei aqui. Então vamos lá, na sequência, ó. Deriva o primeiro, repete o segundo. Repete o primeiro e deriva o segundo. O arco cosseno de x ao quadrado. Eu vou pegar isso aqui tudo, só que o que está no lugar do x aqui, eu vou colocar o x ao quadrado. Certo? Mas aí eu não posso esquecer que aqui também eu tenho que fazer a derivada do x ao quadrado, né? Porque o arco cosseno é uma função, dentro dele tem outra, regra da cadeia tem que multiplicar pela derivada do x ao quadrado. Mas eu vou fazer já na outra linha isso aqui, né? Deriva o primeiro, pá, repete o segundo. Derivada de x é 1, fechou. Repete primeiro e deriva a raiz. Derivar a raiz é 1 sobre 2 vezes ela mesma. Só que eu tenho que derivar o que está lá dentro. Aqui, para abreviar, esse 1 eu já tirei ele fora, porque a derivada de 1 é 0. Deixei só isso aqui, certo? E aqui, como eu disse antes, ó, você tem que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, que é o argumento da função. Beleza? Então tá, vamos fazer essas derivadas e dar mais um pulo. Ó, aqui tem um menos, tá? Vai ficar menos aqui. Esse menos também vai trocar o sinal desse aqui. Olha como vai ficar legal. Ó. Multiplicar por 1, você repete o cara, não tem grilo. Aí o x está aqui. Tá vendo? Aqui tem 4x3 vezes x vai dar 4x4. Tá? E a derivada de x2 que era 2x. Fechou? Então, olha só. Aqui é menos, aqui é menos. Agora, notem que esse termo aparece aqui e aqui. Se eu colocar ele como o mínimo, tá vendo? O maior, porque esse tem 2, aqui não tem 2. Então, esse consegue dividir esse de cá. Tá? Então, coloca ele como sendo o mínimo. Você faz esse termo dividido. Aqui não tem nada, a gente sabe que quando não tem nada é como se tivesse 1, né? Então, isso aqui dividido por 1 dá ele mesmo. Então, você vai multiplicar esse por esse aqui, ó.
Não é como se eu estivesse multiplicando a raiz por uma outra igual? Cancela a raiz com essa na multiplicação, ó. Ficou só isso. Quando você dividir esse aqui, esse, por ele mesmo, vai dar 1. 1 vezes 4x4 vai dar o próprio 4x4. E quando você dividir isso aqui por esse cara, o que tem de diferente daqui para cá? É o 2. Então, 2 vai multiplicar o 2x, que vai dar 4x. Então, aqui vai lá, ó. Tá? 2 vezes 1, 2. 2 vezes x4 vai dar 2x4. Negativo. Né? E aí, pronto, ó. Olha que legal. Já está tudo pronto aqui. Esse eu posso juntar com esse. Esse aqui fica sozinho, esse aqui também. Fecha o pacote. Eu podia dividir por 2 aqui, né? Aí na prática tem um 2 aqui, eu estou com preguiça de dividir, vou deixar assim mesmo. Mas dá para simplificar tudo por 2 aqui e ia ficar uma resposta bonita. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Talvez o negócio não é tão agradável, mas assim, quando você faz 1, 2 exemplos, você vai gostando do negócio e não é tão difícil não, tá? Tem que lembrar das derivadas, mas tem ali um cantinho, uma colinha, todas as regras, e depois você dá aquela detonada. Mas tem que lembrar da regra da cadeia também, da ovelhinha, né, da regra do expoente e as outras regrinhas. Então vale a pena, faz uma listinha, né? Faz uma listinha com as regrinhas da derivada e você vai detonando e o negócio não é tão feio quanto parece, tá? Por enquanto é isso, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima.